Bora lá, então, vamos começar a falar sobre esse assunto, que é muito importante. Ontem eu falei sobre os impactos do seu estado emocional para o bebê, e hoje eu vou falar sobre a perspectiva da mãe, né? Sobre os impactos de um desequilíbrio emocional para você mesma, não somente para o seu bebê ou para a sua família, tá? Bom, você já deve ter ouvido falar em puerpério, né? Baby blues, depressão pós-parto. Todo mundo conhece esses termos? Porque às vezes não, né? Tem gente que às vezes não conhece esses termos, mas pelo menos, assim, algum deles provavelmente você já ouviu falar. Mas será que você sabe diferenciar o que é um do outro? Por exemplo, o que é o puerpério do que é a depressão pós-parto? Será que é a mesma coisa? Será que, assim, você sabe distinguir o que é normal daquilo que você precisa ficar atenta, observar melhor, às vezes pedir uma ajuda profissional? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa fase especificamente, o que acontece com a gente, com a mulher nesse período, tá? A gente viu ontem, né, como eu falei, que as emoções em desequilíbrio trazem transtornos para o bebê, mas e para a mãe? O que acontece? Além da negligência nos cuidados com o bebezinho e da negligência afetiva, ou podendo chegar até um abandono, ou o contrário, né, um excesso de zelo, a mãe não deixa ninguém chegar perto, ninguém relar no bebê, existe também os prejuízos para a mãe. Tem uma estimativa, gente, do Brasil, aqui do Brasil, de que por ano nasçam mais de 2,5 milhões de bebês por ano. Aqui em 2020, na pandemia, diz que teve um pouco uma quedinha nesses índices, mas a média é essa, acima de 2,5 milhões de bebês nascem por ano no Brasil, em média. Cerca de 25% dessas mulheres que se tornam mães desenvolvem uma depressão pós-parto. 25%. Aí você vai falar assim, Renata, mas 25% não é pouco? Não é a minoria? Mas, gente, sabe quanto que isso significa na prática? São mais de 600 mil mulheres sofrendo de depressão pós-parto por ano no Brasil. É muita gente. É uma em cada 4 mulheres, tá? E eu digo, assim, que a maioria, o que me deixa mais chateada é que a maioria não sabe nem reconhecer que está numa depressão pós-parto ou nem teve a chance de se prevenir. Eu já ouvi muitas mães falar assim, será que eu tive? Eu não sei se eu tive, ou se eu tenho, ou se eu estou, né? Por quê? Porque ainda se fala muito pouco sobre isso, sobre a preparação emocional para o parto, né? Existe ainda aquela ideia de que ser mãe é instintivo, que você deveria saber o que fazer, ou pior ainda, de que mãe tem que aguentar tudo mesmo, como responderam na caixinha de perguntas esses dias aqui para mim. Não, é assim mesmo, mãe tem que aguentar tudo mesmo. Ser mãe é sofrer mesmo, mãe tem que sofrer mesmo, é isso aí. E aí eu pergunto, será, gente, que precisa ser assim? Por que que mãe tem que sofrer? Por que tem que aguentar tudo? Onde está escrito isso na história do planeta que tem que ser assim? Quem que instituiu essa regra? Achei que a depressão vinha seguida ao nascimento, mas meu filho tem 3 meses e acho que eu estou sim. Isso pode acontecer? Tive 2 filhos com 1 ano e 9 meses, deve ser. Eu vou falar sobre isso, Driele, sobre essa depressão pós-parto depois, né? Que você falou assim, eu imaginei que fosse simultânea e ela parece que está vindo depois. Você vai entender tudinho aqui na aula. Se não ficar claro na aula, eu te respondo um pouquinho mais para frente essa pergunta, tá? Então, gente, esse tipo de pensamento de que mãe tem que aguentar tudo, mãe tem que sofrer mesmo, que a maternidade é assim, mãe é padecer no paraíso, nananã. Essas falas, esses pensamentos, por causa disso, eu recebo muitas mulheres envergonhadas dos próprios sentimentos, porque elas se sentem culpadas, porque elas estão esgotadas, elas estão sem saber o que fazer, elas estão inseguras, elas não se sentem tão felizes e plenas como deveriam, ou como a gente vê na novela, ou como a gente vê nas redes sociais. E durante muito tempo a gente ouvia pessoas dizendo assim, não fala coisa ruim para grávida não, vai traumatizar a coitada. Vocês já devem ter escutado isso, ou alguém que pensa assim, não pode falar do lado ruim, né, porque tadinha, vai traumatizar ela. Vai falar coisa ruim para grávida, coitada, agora não tem mais como voltar atrás, né? E de fato as pessoas não dizem mesmo. Elas só contam o lado bom. Gente, quando eu tive a Bruna, minha filha mais velha, 8 anos ela tem, eu me lembro de eu ter ouvido de uma pessoa, logo que ela nasceu, dentro do hospital, a pessoa falou assim, que em 15 dias, era para eu ficar tranquila, que em 15 dias eu saberia reconhecer o choro de fome e o choro de sono, todos os choros, e eu ia saber o que fazer. E sabe o que aconteceu? Passaram-se 2 meses, a Bruna chorava descontroladamente porque ela tinha um refluxo que a gente não descobria, e eu não sabia reconhecer era nada. Eu não sabia o que fazer, eu me sentia uma péssima mãe. Ainda mais porque eu lembrava dessa frase.
Gente, eu deveria saber com 15 dias reconhecer os choros, e não rolou. E agora? Será que a culpa é minha? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Né? Então, gente, a gente tem que falar sim sobre a realidade. A gente tem que contar sim as nossas experiências pessoais para as mãezinhas. A gente tem que dividir com elas sim os sentimentos que a gente sentia quando estava grávida ou quando tivemos bebês. Nós temos que ter empatia e compartilhar com as mãezinhas esse entendimento e a clareza do que é realmente a entrada na maternidade, que não é um mundo cor-de-rosa. Sabe por que a gente tem que falar? Claro que você não vai chegar na grávida e ser rude, cuspir um monte de problema nela, mas a gente tem que conversar sim sobre isso numa boa, com amor, gente, com, sabe, com desejo mesmo que dê tudo certo, mas eu preciso te contar umas coisinhas aqui. Sabe por quê? Porque o fato da mulher que está grávida, e você que está grávida, ó, presta atenção nisso, presta atenção. O fato da grávida não saber o que vai acontecer com ela não vai poupá-la do sofrimento, não vai poupá-la de sentir, não vai poupá-la de ter dificuldade na hora que ela não souber o que fazer. Ao contrário, vai tornar tudo muito mais difícil do que se ela soubesse. Quem assistiu a aula ontem, lembra que eu falei da piscina? Se você não assistiu, corre lá e assistir que dá tempo ainda. Depois dessa, né? Claro. Então, eu fiz uma analogia com a entrada na piscina. Não é muito melhor entrar na piscina pela primeira vez, sabendo tudo que pode acontecer com você dentro da água? E mesmo sem ter a experiência de nadar, ter pelo menos uma previsão do que vai acontecer? Não é muito mais tranquilo do que a ansiedade de ser empurrada na piscina com tudo e de ser pega de surpresa? A Solange está falando aqui, ó, tá grávida. Tive depressão pós-parto na primeira gravidez e sou grávida novamente. Desde já percebo que preciso de ajuda. Estou com psicólogo e psiquiatra. Ai, que bom, Solange, que bom que você está sendo acompanhada. Maravilhoso, é isso mesmo. Né? Porque tá tudo bem a gente precisar de acompanhamento. Na verdade, eu acho que isso aí tinha que ser assim, kit básico. Enxoval, quarto, chá de bebê, fotografia, psicólogo e psiquiatra. Tinha que vir fazer parte do pacote. Porque é fundamental mesmo ter essa ajuda. É muito, muito importante, faz toda a diferença. Vamos lá, então, voltando aqui às analogias que estavam lá da piscina, e voltando sobre o puerpério, né? O puerpério é aquele período, o período do pós-parto, que na teoria dura em média 10 dias, mas que na prática os sentimentos podem durar até 3 meses após o parto. Então, respondendo a dúvida aqui, ó, Adriele, vou falar um pouquinho sobre isso que você perguntou, tá? Sobre a questão da depressão. Existe uma diferença entre puerpério, que tem o nome de baby blues também, que é um termo em inglês, mas que significa a mesma coisa que puerpério, e depressão pós-parto, tá? Então, o puerpério é esse períodozinho que começa lá na hora que o bebezinho nasce e dura em média 10 dias. Na prática, a gente vê que dura 3 meses, e eu ainda digo que tem um puerpério tardio, que eu não sei se a medicina aprova esse termo, mas eu vejo pela minha prática que existe esse puerpério tardio, que são aquelas mães que passam bem esse primeiro período, até os 3 meses, fala assim, nossa, ufa, foi, tá ok. Mas aí, a partir dos 3 meses, elas começam a se sentir instáveis. E já recebi muitas mães procurando ajuda nesse período. Depois dos 3 meses, o bebezinho já estava ali com 6 meses, e elas vieram relatar, falaram, nossa, parece que eu estou me sentindo no puerpério, né? Então, existe também esse puerpério tardio aí. A depressão pós-parto, ela já precisa de sintomas mais frequentes, mais intensos e com uma durabilidade maior do que o que seria considerado normal nessa parte do puerpério. Então, ao invés de ir melhorando com o passar dos dias, a mãe vai piorando, né? Ela começa, às vezes, a não querer mais cuidar do bebê, ou ela querer cuidar excessivamente do bebê. Enfim, os sintomas que ela tem vão piorando, a tristeza, os próprios cuidados com ela. E aí, se isso vai intensificando, aumentando de frequência, vai prejudicando a rotina dela com o bebê, a rotina dela dentro da família, começa a trazer prejuízos tanto para ela quanto para o bebezinho, aí a gente começa a falar em depressão pós-parto, precisa passar para o médico, para um psicólogo também para fazer o tratamento, né, mas para receber esse diagnóstico. A Kelly está falando aqui, com certeza, na gravidez da minha filha li muito, assisti muito vídeo sobre parto, pois tinha muito medo desse momento, e graças a Deus foi bastante tranquilo. Tá vendo, gente? Estar preparada é outra história. Lembrei da piscina, se preparar para o que está por vir. Isso aí, Kelly. Então, assim, a preparação ela tem que ser emocional também, né? Não só na prática, não só com os cuidados práticos, mas também com o seu emocional. Tá? Quais são as consequências, então, da mãe que não cuida das emoções e que está entrando aí numa depressão pós-parto? Gente, aquela que está indo atrás, que está cuidando, ok, ela está no caminho, né? Mas eu estou dizendo aqui daquela que não estava preparada, que não sabia o que ia acontecer e de repente se pega nessa circunstância. Então, a mãe ela começa a se sentir incapaz de cuidar do bebê e ter muita dificuldade de atender as necessidades do filho. Ela tem medo de dar banho, ela tem medo de trocar a fralda, ela não sabe o que fazer, muito insegura, precisa o tempo todo da ajuda das pessoas, né?
E às vezes ela sucumbe, se nega mesmo a alimentar a criança, se nega a ninar o bebê e começa a precisar de uma ajuda integral de outra pessoa nesses cuidados. Então, isso é sinal de alerta, tá? Isso precisa de atenção. Precisa de acompanhamento médico, psiquiátrico, principalmente se tem algum risco dela abandonar esse bebê ou dela fugir de casa. Eu já ouvi, gente, relatos de mães que não aguentaram e fugiram de casa, abandonaram tudo. Tá? Então, isso é sério, ela tá precisando muito de ajuda para ela chegar nesse ponto. Então, a gente tem que parar de julgar, né, e começar a ajudar, começar a buscar a solução. Tem também o oposto disso, que é o excesso de zelo, né? Porque a mãe ela se sente tão culpada por ela não estar feliz, por ela não estar plena, maravilhosa, como todo mundo fala que ela deveria. E aí ela quer compensar super protegendo a criança, sendo excessivamente responsiva. O neném não pode fazer que ela já tá dando peito, trocando fralda, tá em cima do bebê, sufoca o bebê, né? E ela não permite também que as outras pessoas se aproximem, não quer que ninguém pegue no colo, ninguém pode ajudar, ninguém pode fazer, porque só ela vai fazer. E isso pode causar uma exaustão, tanto física quanto mental, né? Uma hora ela explode, uma hora ela não aguenta essa pressão, tá? Então, em resumo, fazendo de volta a analogia lá da piscina, ela pode não conseguir sobreviver ao empurrão, né? Porque ela está muito sobrecarregada e pode se afogar. Agora, uma pergunta para vocês. Será que uma mãe que está nesse estado que eu estou falando, ou de abandono, né, assim, de negligência, ou de super proteção, de excesso, que também pode estar gerando uma exaustão nela, será que ela consegue curtir o bebezinho dela dessa forma? Será que o bebê está recebendo a segurança, o afeto saudável e os cuidados que ele realmente precisa nesse momento? E aqui eu quero conversar com você um papo sério sobre uma coisa. Atualmente, as pessoas têm valorizado demais a maternidade exaustiva, aquela maternidade sacrificante, aquela em que a mãe aparece acabada, descabelada, com olheira, consumida pela rotina e pelo caos. Valorizam a mãe que diz que se perdeu de si mesma, que não sabe mais quem é, que não se reconhece mais, que tem saudades da vida antiga e que acha que a vida acabou. E eu quero dizer para você que, de fato, esses sentimentos, eles são reais. Eles existem mesmo, a gente se sente assim. Faz parte mesmo da maternidade real. E na maioria das vezes, né, as mães não sabem que elas vão se sentir assim, justamente porque ninguém fala sobre isso, mas todo mundo aplaude muito isso. Só que a gente tem que tomar um cuidado para não virar o muro das lamentações. Né? Por quê? Sempre haverão problemas. E sempre haverão dificuldades na nossa vida, como tudo. Tudo na vida tem problema e tem dificuldade, não é só na maternidade. Um emprego novo é difícil, mas estar desempregado também é difícil. Mudar de cidade é difícil, mas permanecer no mesmo lugar pode ser difícil também. Estar doente é difícil, só que preservar a saúde também é difícil. Uma separação é difícil, mas viver um relacionamento tóxico também é difícil. Viver é difícil, gente. E ser mãe, naturalmente, é difícil. Mas não é porque é difícil que a gente vai sucumbir. Não é porque é difícil que a gente não vai tirar nenhuma lição disso. Que a gente não vai conseguir ver o lado bom das coisas. É claro que tem períodos na vida da gente que parece que junta uma pilha de problema ao mesmo tempo. E eu falo que a maternidade é um desses períodos. Sabe aquele período que tem correnteza no rio? Né? Porque a maternidade ela junta os seus traumas do passado, ela junta suas dores, ela junta suas inseguranças, ela junta suas dificuldades do relacionamento, que às vezes você achou que a criança ia vir para melhorar as coisas e ver que pior, embola mais ainda. Aí junta com a falta de empatia das pessoas, junta com o julgamento, junta com os palpites, junta com o aprendizado do dia a dia que você precisa adquirir, junta com a adaptação da nova rotina que terá que ser refeita, junta com as dúvidas que você tem, junta tudo. E o que acontece quando a gente se sente pressionado na vida? Na vida. O que a gente tem vontade de fazer quando a gente está se sentindo pressionado? A gente quer fugir, não é? Quem nunca quis fugir? Só que a gente consegue fugir de um emprego ruim? Sim. A gente consegue fugir de um relacionamento ruim? A gente consegue fugir de um lugar que não está legal? Mas a gente não consegue fugir da maternidade. Ou, pelo menos, não deveríamos, né? Tem gente que foge, mas não deveria. E aí que mora o perigo. Como não dá para fugir, a gente começa a cuspir em todo mundo a nossa insatisfação, as nossas dores, a nossa falta de habilidades, como se a culpa fosse de todo mundo, do mundo inteiro. Da maternidade. A culpa é da maternidade. E aí a maternidade vira um martírio. Porque reclamar é mais fácil do que buscar uma solução. Reclamar é mais fácil do que procurar uma ajuda.
E cuidar de um ser humano, gente, é uma das tarefas mais difíceis que existem. Porque além do pacote básico de sobrevivência, ainda tem a rotina, tem o comportamento da criança que você precisa modelar, tem a educação, tem as emoções dele para lidar, tem as birras, tem a desobediência. Eu sei que é de pirar. Tem a tua hora de descanso que você quer ficar de perna para cima e a criança está te chamando. Né? Então, realmente, às vezes a gente fica meio doida mesmo. Só que essa moda de reclamar da vida de mãe, além de não ajudar as outras mãezinhas que estão entrando na maternidade, gera um sentimento nas crianças que me preocupa muito mais. Vocês já pararam para pensar no efeito que isso tem para as crianças? Porque olha só, se ser mãe é sentir o maior amor do mundo, como dizem, só que esse amor precisa vir com doses cavalares de sofrimento, então aonde que está a beleza na maternidade? Amar é sofrer? Como diziam os poetas? Será? Então, a resposta para a aula de hoje é que o grande perigo de você não cuidar das suas emoções é que você transfere aos seus filhos o peso e a culpa pelo seu sofrimento. Porque não são eles o motivo de tanto martírio? Se você não fosse mãe, você não estaria sofrendo tanto. Então, eu vou falar de novo. O perigo de você não cuidar das suas emoções é que você transfere para os seus filhos o peso e a culpa pelo seu sofrimento. E ok, ter dias de frustração, dias de cansaço, ok, você querer sumir de vez em quando, todo mundo quer sumir de vez em quando, mas não é ok se acostumar com isso. Não é ok viver embebida nesses sentimentos, viver mergulhada nesses sentimentos negativos. É perigoso para você que se torna uma vítima da vida, e eu sei que você é vítima da audiência. As pessoas, coitadinho e tal, né? Então, tem esse perigo. E é perigoso para os seus filhos, que se sentirão responsáveis pela sua dor. É isso. E eu digo isso, gente, porque eu já fui psicóloga infantil e eu já ouvi isso das crianças. Já ouvi isso delas, da boquinha delas. E também digo isso porque os estudos sobre parentalidade mostram isso, conforme eu trouxe algumas pesquisas aqui ontem. E começa ainda quando é bebezinho, como vocês viram na aula de ontem. Aí você deve estar com os cabelos em pé, falando assim, Renata, o que eu faço então? Porque eu me sinto assim. O que eu faço então para mudar isso? E eu sei que você não quer transferir essa carga de emoções para o seu bebê, né? Ou para sua criança. E por isso, ter consciência de tudo isso, estar aqui hoje, por exemplo, já é um passo importante. Está buscando ajuda, está buscando informação, já estão dando o primeiro passo, tá? É natural a gente querer ficar perto das pessoas que validam a nossa dor, né? Mas tem um momento da vida que a gente precisa mesmo é de alguém que nos ajude a sair do buraco. Então, a gente tem que ir atrás de gente que pega na nossa mão e fala assim, tá bom, tá difícil, mas vem aqui que eu vou te mostrar um caminho. Então, vem aqui que eu vou te ajudar. Né? Então, a gente precisa disso. Ser mãe, gente, é se doar sim, tá? Quem tá se tornando mãe tem que saber que tem que se doar sim. É abrir mão temporariamente de alguns projetos, sim. De alguns sonhos, deixar uns sonhos para daqui a pouco, ok. Rever alguns sonhos e alguns projetos, sim. Ser mãe necessita de aprendizado, sim. E necessita de muita disposição. Não dá para fazer corpo mole. Não dá para fingir que você não viu a fralda suja, mesmo que você esteja cansada. Mas eu quero que você pense se você já sentiu na sua vida um prazer imenso. Pensa assim, no momento da sua vida em que você sentiu um prazer imenso em receber uma recompensa por alguma coisa que você se esforçou muito para conseguir. Já aconteceu isso na sua vida? Algo que você batalhou demais para conquistar e você conseguiu, você teve aquela recompensa. Lembra desse momento, do prazer e da alegria que você sentiu? Eu não conheço a sua história. Talvez você já tenha vivido isso, mas talvez não. Talvez a maternidade seja a sua primeira oportunidade de sentir isso. A recompensa por algo que você se esforça muito para conseguir. Porque os filhos, eles são assim. Você se esforça muito, você trabalha duro, você oferece o seu melhor, você fica doida com o caos, mas você busca a solução. Você se reorganiza, você respira fundo. Às vezes você precisa de uma boa noite de sono para repensar alguma atitude que você teve, que você não concordou. Às vezes você precisa de doses extras de carboidrato para ter mais energia. Às vezes você precisa mesmo de um socorro de alguém e tá tudo bem. Sabe qual que é a recompensa por todo esse esforço? A recompensa é o cheirinho deles, gente. A recompensa é um abraço apertado, é aquela respiração quentinha de pertinho de você, é a mãozinha delicada no seu rosto, é aquela vozinha doce que fala, mamãe.
É o olhar mais apaixonado do mundo que te inunda de tanto amor que parece que seu peito vai explodir. A recompensa é você ver o quanto aquele ser humano confia em você e te ama. É perceber também o quanto ele precisa do seu equilíbrio, da sua tomada de decisão, da sua racionalização, da sua condução na vida dele, para que ele se sinta seguro o suficiente, amado o suficiente, cuidado o suficiente e capaz o suficiente de ser quem ele é. E se você não se cuida, você perde tudo isso. Porque você vai estar tão embebida naqueles sentimentos negativos, de que tudo é horrível, de que, nossa, que caos e tudo mais, que você perde isso. Você perde o prazer da recompensa. O tempo passa, o estresse passa, mas o sentimento bom, ele também passa. Você estando ou não ali presente naquele momento em que as coisas estão acontecendo, ele passa. Você estando ou não curtindo aquele momento, apesar do caos, ele passa. Você estando estressada, nervosa, ou você estando, não, calma, deixa eu resolver aqui, o momento vai passar. Então a pergunta é, qual postura você quer assumir diante das exigências da maternidade? Você quer que seus filhos se sintam um peso na sua vida? Ou você quer que eles se sintam riquezas na sua vida? Né? Como você quer que seus filhos se sintam? Você quer que eles se sintam culpados pela sua insatisfação diante da maternidade? Ou você quer que eles se sintam recompensas, riquezas, que tudo valeu a pena por causa deles? Então, essa é a reflexão que eu queria deixar aqui para vocês hoje, que tudo é uma questão da postura que você assume diante da maternidade, do quanto você busca ajuda, do quanto você se prepara emocionalmente, do quanto você cuida de você para você estar bem para cuidar do seu bebê, e do quanto você não cai nessa pegadinha de que a maternidade é sacrificante, é um martírio, você tem que estar sofrendo para ser uma boa mãe. Cuidado para não cair nessa armadilha. Cuidado para não fazer disso fazer isso trazer ibope para sua vida, ser vítima, porque o grande perigo disso é que os seus filhos vão sentir, eles vão estar vendo, eles vão... Gente, olha, coisa mais difícil do mundo é escutar uma criança falar isso. Eu já ouvi criança falar que a vida da mãe é ruim depois que ela nasceu, porque ela nasceu. Que a mãe sofre porque ela existe. Imagina a criança crescer com isso, com essa marca, com esse padrão, com essa crença. Né? Não é isso que a gente quer. Amanhã eu vou falar sobre atitudes, então. Atitudes que você pode ter, né? Já que a gente fez essas reflexões dos impactos, como que as emoções impactam no bebê, eu falei ontem. Hoje eu falei sobre os impactos de você não cuidar das suas emoções para você. E amanhã eu vou trazer, então, atitudes para você se prevenir de uma depressão pós-parto e para você viver uma maternidade leve e saudável, que é o que a gente quer, não é mesmo? Gostaram? Eu espero ter respondido a pergunta da Adriele. Então, como ela me questionou aqui, né? O período logo após o nascimento é o puerpério, e se os sintomas que são naturais, normais ali do puerpério, eles vão se intensificando, aumentando de frequência, e a durabilidade, ao invés de melhorar, eles vão piorando, então a gente pode começar a falar a partir daí do segundo, terceiro mês de uma depressão pós-parto. É importante pedir ajuda, é importante fazer um diagnóstico médico, né, fazer um acompanhamento com um psicólogo, porque, gente, mais importante do que saber tudo isso é saber que existe tratamento. Tem o que fazer, né? Então não precisa deixar chegar no pico da depressão, do estresse, sabe? Para pedir ajuda. Você pode começar já antes. Se você está grávida, você já pode ir se preparando para isso. E estar aqui hoje comigo já é importante, já é um passo importante aí para sua maternidade. E eu espero vocês aqui amanhã com esse tema, então. Como prevenir a depressão pós-parto e viver uma maternidade leve e saudável. Eu tenho certeza que é o que você está buscando, tá bom? Muito obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Comenta na live para mim depois, se vocês gostaram. Dá o feedback para saber se eu estou no caminho, se eu estou realmente trazendo um conteúdo importante e relevante para vocês. Tá ok? Vou me despedindo, gente. Um beijo. E até amanhã. Tchau, tchau.